Meus caros amigos e amigas, estamos começando a nossa Escola da Fé nesta quinta-feira. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Quero convidar você a rezar comigo, pedindo ao Senhor que nos dê a sua graça, a sua bênção nesta noite, para que a gente possa fazer um programa de acordo com o seu desejo, a sua vontade. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Então vamos nos colocar sob a tua graça. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo a Nossa Senhora, a filha predileta do Pai, a esposa bendita do Espírito Santo, não é? E a mãe do Filho de Deus, que interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, sejam bem-vindos vocês que estão aqui no nosso auditório. Depois eu vou citar o nome das cidades de vocês, depois do intervalo. Eu quero começar, né, mostrando aqui um livro muito importante, né? Ideologia de Gênero, né, do padre Rafael Solano. O padre Rafael Solano, ele esteve aqui comigo na Escola da Fé, fizemos um programa inteiro sobre esse assunto importantíssimo, que é ideologia de gênero. O que é essa ideologia de gênero? É uma ideologia perversa, anticristã, contra a lei de Deus, que quer dizer o seguinte: não existe sexo. Então, quer ensinar para as criancinhas lá, 3, 4 anos de idade, você não é menino nem menina. E você vai crescer, quando você crescer, você vai escolher qual é o sexo que você quer. Pelo amor de Deus. Como se nós não nascêssemos homem e mulher. Como se não tivesse em cada cromossomo nosso, aquele cromossomo, né, lá dos 46 cromossomos, aqueles dois, aquele par, XX ou XY. Se é XX, né? É mulher, se é XY, é homem, não tem XZ, XH, XL. O que você escolher sexo? Isso acaba com a família, isso destrói o casamento, isto acaba destruindo a própria humanidade, conforme Deus estabeleceu. Então, o padre Solano, Rafael Solano, que é especialista, nós escreveu um livro muito bom, Ideologia de Gênero. E eu também escrevi um livrinho, estou fazendo uma coleção de livrinhos sobre cada um sobre um assunto. Escrevi também um livrinho sobre ideologia de gênero. Esse assunto é tão importante que eu nem sabia que ele ia escrever esse livro, publicar pela editora Canção Nova, que eu também escrevi um. Só que aqui o meu é mais resumido, do padre Solano é mais detalhado. Muito bem, eu quero também aqui mostrar o seguinte: nós vamos hoje continuar estudando sobre a moral católica, que nós começamos já há uns programas atrás. Só que eu parei com 3 programas, por quê? Porque eu quis fazer aqui um estudo sobre a exortação apostólica do Papa Francisco, né? Amoris Laetitia, né? Então eu trouxe aqui o padre José Eduardo, especialista no assunto, doutor em teologia e doutor em teologia moral. Depois fizemos também aqui um programa sobre isso, então eu dei uma interrompida. Nós vamos voltar hoje de novo com a moral católica. Antes eu queria só fazer aqui uma reflexão. Amanhã, dia de Nossa Senhora de Fátima, 13 de maio, muito importante. Foi num dia 13 de maio que o Papa João Paulo II foi baleado na Praça de São Pedro, né, por aquele turco Ali Agca, a mandado da KGB russa, que queria matar o Papa. Isso, a polícia italiana, quando concluiu o inquérito, é que disse isso, porque não é da minha cabeça, não. O mundo comunista sabia que o Papa João Paulo II, que saiu lá da Polônia comunista, ia trabalhar. E Nossa Senhora trabalhou através de João Paulo II, e graças a Deus, né,
9 anos depois que o Papa sofreu o atentado, em 1989, o comunismo desabou lá no leste europeu, né? E todos aqueles países que estavam assim como satélites da União Soviética, né? Graças a Deus se libertaram do comunismo. Quais países? A Bulgária, a Polônia, a Romênia, a Tchecoslováquia, a Alemanha Oriental, não é? Graças a Deus, né? Mas o Papa quase foi à morte por causa disso. Mas foi Nossa Senhora de Fátima quem o protegeu. Tanto é que no ano seguinte, 13 de maio, o Papa pegou a bala que o atingiu, que caiu no carro onde ele estava, no jipe, levou lá para Portugal e mandou, né, para o bispo lá de Leiria, da de Fátima, colocar aquela bala na coroa de Nossa Senhora. Está lá, eu vi na coroa de Nossa Senhora, né? E é uma coisa muito bonita, não é? Porque esta coroa onde a bala do Papa foi colocada, é uma coroa que as mulheres portuguesas mandaram fazer, belíssima coroa, tudo, não é, com cristais, porque elas queriam agradecer a Nossa Senhora de Fátima pelo fato de Portugal não ter entrado na Segunda Guerra Mundial, onde morreu muita gente na Europa, morreram 50 milhões de pessoas. Nossa Senhora de Fátima preservou Portugal, Portugal não entrou na guerra. Então, as mulheres portuguesas, as mães portuguesas, fizeram essa coroa e deram para Nossa Senhora. Nesta coroa, havia um buraquinho nela, e nesse buraquinho, a bala do Papa encaixou ali direitinho. Ninguém sabe por que ficou aquele buraquinho naquela coroa. As pessoas ficaram até impressionadas com isso. É o desígnio de Deus que já marcava tudo isso. Então, amanhã é um dia de nós rezarmos. Nossa Senhora de Fátima pediu o quê nas aparições lá? Que nós rezemos pela conversão dos pecadores. Ela disse, muita gente vai para o inferno porque não tem quem reze por eles e faça penitência por eles. Oferecer as nossas penitências, sofrimentos, orações pelas almas do purgatório, rezar o Santo Terço. Olha, Nossa Senhora disse, não há problema de ordem pessoal, familiar, nacional ou internacional que a oração do terço não possa resolver. Por quê? Porque o terço é como se fosse assim um cabo, uma corda com o qual Nossa Senhora amarra o espírito do mal e não deixa ele perturbar a vida da gente, né? E eu quero lembrar também que o Brasil amanhã está começando com um governo novo. Nós estamos vendo aí, né? O presidente Temer está assumindo hoje, começa amanhã, que Nossa Senhora abençoe o Brasil, né? Que não haja violência, tudo foi feito dentro da lei, tudo foi feito dentro da ordem, assim como aquele impeachment lá do presidente Collor, em 1992, tudo aprovado pelo Congresso, aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, agora também, que tudo seja feito dentro da ordem, dentro da paz, para que o Brasil tenha progresso, para que a gente, com as bênçãos de Nossa Senhora de Fátima, a gente possa vencer essa inflação que está aí, o desemprego que está aí, né? Essas violências que nós temos aí no Brasil, né? De assaltos, de roubo, de sequestros, né? E possamos ter um sistema de saúde melhor para o povo, enfim. Nós temos que pedir muito a Deus. Nossa Senhora de Fátima recomendou muito às crianças em Portugal que rezassem muito pelo país. Tanto assim que, antes de Nossa Senhora aparecer aos anjos, às crianças, quem é que apareceu? O anjo de Portugal. Ela disse para as crianças, eu sou o anjo de Portugal. Isso quer dizer que cada país tem um anjo protetor. E a igreja ensina que também a cidade tem, o Estado tem, a nação tem. Então, nós temos que pedir a Deus, pelos nossos anjos, pelos nossos santos, pela Virgem Maria, que traga ao Brasil paz. Chega de violência, chega de confusão no Brasil, né? Que a gente tenha um tempo de paz, sossego, o povo possa trabalhar em paz, possa conquistar aí o que precisa para viver bem, ok? Aproveitar. E nós estamos também vivendo a semana de Pentecostes, final de semana no domingo, dia de Pentecostes, Jesus subiu ao céu na ascensão e derrama o Espírito Santo sobre a igreja. Que nós sejamos cobertos com todas essas glórias de Deus. Bem, vamos então continuar o nosso estudo sobre a moral católica. Eu quero rapidamente mostrar alguns livros que podem ajudar você a estudar esse assunto. Primeiro de tudo, o Catecismo da Igreja. A terceira parte do Catecismo da Igreja é todinha sobre moral católica. Então, o texto básico da Igreja é o Catecismo. Agora, tem muitos livros, por exemplo, Não vos conformeis com esse mundo. É um livro onde eu escrevo o que o mundo quer que a Igreja aceite, que a Igreja não aceita porque é imoral.
porque não está de acordo com a moral católica. Então, não vos conformeis com esse mundo. Aquela frase de São Paulo. Não é? Também um outro livro que mais ou menos é parecido com esse, continuação, Jesus, Sinal de Contradição. Não é? Quando Nossa Senhora e São José apresentaram Jesus no templo, o velho Simeão disse, esse menino vai ser sinal de contradição. Ou seja, contradição, quer dizer, vai dizer contra. O mundo vai querer uma coisa, ele vai propor outra, por isso o crucificaram. Não é? Então, são aquelas coisas que o mundo quer fazer a igreja aceitar, que a igreja não pode aceitar. Aborto, divórcio, eutanásia, bebê de proveta, etc, etc. Né? Essas coisas que a gente precisa conhecer. Bom, um livro que eu escrevi sobre moral católica, aí pegando todo o assunto de moral católica, claro que de maneira resumida, a teologia moral, uma das teologias mais difíceis da teologia, da parte da teologia. Aqui é um resumo daquilo que a igreja nos ensina. Então, esses livros, como também esse aqui, os 10 Mandamentos, que é uma síntese da moral católica, esses livros que você encontra aqui na Canção Nova, ajudam você a entender a moral católica, que aqui nós vamos desdobrando aqui devagarinho, ok? E eu acho muito oportuno esse ano a gente tratar da moral católica, porque, olha, o Brasil vive numa imoralidade que não é brincadeira. Tanto uma imoralidade no campo da corrupção, quanto uma imoralidade no campo da bioética. Não é? Então, nós precisamos entender muito bem o que Deus ensina para nós. Por que existe a moral católica? O catecismo diz assim, para que a gente vá para a santidade. A moral católica é um guia, Diz aqui, ó, é o caminho da santidade. Não é uma escravidão, não, é o caminho da santidade. É como, por exemplo, o catecismo compara com os sinais de trânsito numa estrada. Quando você vai viajar, tem uma curva fechada, então aquela seta lá, ó, cotovelo, devagar, não corra. Ou uma lombada, não corte, porque pode vir o outro do outro lado. Se a gente não observa os sinais de trânsito, a gente pode sofrer um acidente. Se a gente não observa a moral católica, a gente também se arrebenta. Ok? Então, é por isso que a igreja nos ensina isso. Bom, nós paramos nesse ponto, a liberdade e o pecado. Deus nos fez livres, porque se nós não fôssemos livres, nós não seríamos imagem e semelhança de Deus. Agora, sendo livre, o homem pode pecar. Deus não teve como escapar disso. Né? Então, o catecismo, lá no parágrafo 1743, diz assim, Deus deixou o homem nas mãos da sua própria decisão. Né? No princípio, Deus criou o homem e o entregou a seu próprio juízo. Está lá no livro do Eclesiástico, capítulo 15, versículo 14. Deixa que coisa impressionante. Deus criou o homem e o entregou ao seu próprio juízo. Quer dizer, Deus deu ao homem inteligência, liberdade, vontade, consciência e diz, agora você é autônomo, você vai decidir a sua vida. Né? E cada um de nós é assim. Né? Vocês estão aqui assistindo essa aula porque vocês querem, ninguém obrigou vocês a virem aqui. Não é? Livre-arbítrio. Ok? Então, quer dizer, isso é uma característica de confiança de Deus em nós. Quando Deus diz, você vai viver segundo o seu próprio juízo, Deus está dizendo assim, eu confio em você. Né? Para que pudesse livremente aderir ao seu Criador e chegar assim à feliz perfeição. Então, Deus não quer que a gente se una a Ele, preste culto a Ele, na marra, pegando Ele pelo pescoço, não. Deus quer que eu livremente o ame, o sirva, o adore, aí tem sentido. Ninguém gosta de ser amado na marra. Você gostaria que seu marido, sua mulher, teu namorado te amasse na marra? Me ame, senão eu bato em você? Me ame, senão eu te prendo? Não, não tem graça o amor tem que ser espontâneo, tem que ser livre. Deus também. Deus quer o nosso amor, mas quer que seja livre, senão não tem valor. É isso que está escrito aqui, pode passar. E aí a gente chega à perfeição. Interessante que o que estava escrito aqui, a gente chega então à perfeição, quando livremente a gente ama e serve a Deus.
A liberdade alcança a perfeição de seu ato quando está ordenada para Deus, o sumo bem, diz o Catecismo no parágrafo 1744. Vocês estão vendo que eu estou seguindo aqui o que a igreja ensina. Não é? Então, quando a nossa liberdade está voltada para Deus, para obedecer a Deus, então a gente caminha no sentido da perfeição. Agora, o que é a libertinagem? A libertinagem é o abuso da liberdade. Pode passar, Fernando. É você, né? A liberdade caracteriza os atos propriamente humanos. Torna o ser humano responsável pelos atos dos quais ele é voluntariamente autor. Quer dizer, o Catecismo ensina que o homem, ele é homem quando ele age livremente. Né? Age assim com responsabilidade, com liberdade. Agora, o que é a libertinagem? É o abuso da liberdade, é usar a liberdade para fazer o mal. Não é? Eu posso dar soco no ar à vontade, até eu não acertar o nariz aqui do meu amigo. Porque se eu acertar o nariz dele, eu não estou sendo mais livre, eu estou sendo libertino. Eu estou abusando da liberdade, eu estou pecando. Então, o que é o pecado, a igreja ensina? É um abuso da liberdade. É o uso da liberdade que Deus te deu para fazer o bem, mas você usa para fazer o mal. Entendeu? É o sujeito que usa a inteligência dele, por exemplo, para roubar, para corromper, para fazer corrupção, para fazer chantagem, para enganar os outros, para explorar os outros. Ele usa a inteligência dele, a liberdade, para fazer, aí é o pecado. Então, a liberdade ela é boa, mas se ela for abusada, vive a libertinagem. Pode passar? A responsabilidade de uma ação. Quando é que eu faço alguma coisa, qual é a responsabilidade que eu tenho nessa ação? A responsabilidade de uma coisa que eu faço pode ser diminuída ou pode até ser suprimida por várias razões. Por exemplo, ignorância, violência, medo e outros fatores psíquicos ou sociais. Claro, para que um ato meu seja responsável e eu seja culpado ou não culpado, eu tenho que fazer com liberdade. Agora, se eu estiver fazendo alguma coisa por ignorância, eu não sei que esse negócio é errado. Ignorância aí não é pecado. Ou se eu faço, né, debaixo de uma violência, alguém bota um 38 no meu ouvido, faz isso que não eu te mato. Aí você não está pecando. Ou medo, né? Ou então outros fatores psíquicos ou sociais. Não sei, uma pessoa às vezes passando fome, ela vai roubar, é pecado? Não. Se ela estiver morrendo de fome, não é pecado ela roubar. Roubar é pecado, mas dependendo, às vezes, de uma circunstância, a igreja fala, dependendo, não é pecado. Então, a responsabilidade de cada um num ato depende também de alguns fatores que podem minimizar a culpa. Então, veja como a moral católica ela é delicada. Bom, já levantou a plaquinha aqui do intervalo, vamos fazer um primeiro intervalo, mas a gente volta rapidinho, vocês vão ver que não demora aí mais do que 3 minutos.